Programa Câmara na TV. Nesta segunda-feira, dia 24 de fevereiro, a Câmara Municipal de Matão promoveu a 4ª sessão ordinária de 2025. Ao todo, os vereadores apresentaram 24 indicações e 11 requerimentos, que incluíram pedidos de emendas parlamentares, solicitações de informações, votos de pesar, votos de congratulações e urgência especial. Também foi apresentado o projeto de resolução número 010/2025, de autoria da mesa diretora, que altera a resolução número 03/2024. O objetivo dessa alteração é permitir renovações do rateio do custeio da CIAFIC, o Sistema Único Integrado de Execução Orçamentária, Administrativa, Financeira e Controle, entre a Prefeitura Municipal e a Câmara Municipal. Já na terça-feira, dia 25 de fevereiro, a Câmara Municipal de Matão sediou 2 audiências públicas promovidas pelo Executivo Municipal. Na primeira, a administração municipal apresentou um balanço detalhado das ações realizadas e dos recursos aplicados no terceiro quadrimestre de 2024, em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que exige a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais a cada 4 meses. Então, no ano de 24, janeiro a dezembro, nós batemos ali a meta, né? Nós recebemos 414 milhões de reais, 981.859. Deste valor, nós executamos ali 413.753.297. Então, nós batemos aqui a nossa meta de execução. Temos a meta, né? Em azul, a meta do orçamento, e o realizado, vocês podem ver aí, que é bem pouquinho ali a nossa... entre o que é planejado. O que é o planejado? O orçamento. O orçamento, ele é... Nós fazemos ali uma expectativa de arrecadação, tanto quando vocês veem a lei orçamentária anual, ela fixa a despesa e estima a receita, né? Então, a receita ela é estimada, ela é uma previsão. E bateu aí muito próximo do que foi. Dentre as despesas que nós tivemos, né, de capital e corrente, né, a meta do orçamento, nós tínhamos 408 milhões, e na receita corrente e 77 na capital. Nós executamos bem perto disso, 87%. Isso normalmente orçamento, liquidações. Então a execução, como eu falei, né, 413, nós tivemos a despesa paga de 383 milhões, 11.660 transferido para a Câmara, o resto a pagar de 38, devolução de duodécimo de 2 milhões, e um déficit de 19, que é justamente isso que eu falei, você pega esse final de ano, o que vira para o próximo mandato e você já equaliza logo no começo. Aqui é os limites, né, que nós temos colocado, então, pessoal, saúde, educação, Fundeb e dívida, né? Então, pessoal, o limite é 54, porém o prudencial 51, saúde 15, educação 25, Fundeb tem a regra 70-30 e a dívida que você pode chegar em 120%. Na segunda audiência do dia, a Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Departamento Civil promoveu uma discussão sobre a proposta de implantação do sistema binário de trânsito na região central de Matão. O foco da audiência foi analisar os impactos dessa mudança na segurança viária, logística e no dia a dia dos moradores locais, permitindo que a sociedade e os órgãos competentes avaliem os benefícios e desafios dessa implantação. Então, o sistema binário transforma ruas ou avenidas paralelas de mão dupla em vias de sentido único. As faixas de direção são distribuídas para garantir a fluidez do trânsito. Os veículos vão todos para o mesmo sentido, o que reduz o risco de acidentes. Então, a ideia é, de fato, otimizar o trânsito, diminuir alguns conflitos, tornar mais previsível o sentido do fluxo para que as pessoas saibam para onde olhar, principalmente nos cruzamentos. Essa mudança melhora a fluidez do tráfego,
aumenta a segurança entre veículos, pedestres e ciclistas, né? Então, quando a gente faz essa mudança, não é pensando só em carros, é pensando em todos os agentes envolvidos no trânsito da cidade, né? E acaba melhorando a mobilidade de todos os envolvidos. Com relação a acidentes, né? Como a gente melhora a visibilidade, reduz os conflitos, acaba diminuindo os acidentes, né? Então, você acaba tendo aí um controle maior sobre as ações. Dessa maneira, como a gente vai manter somente um único fluxo, um único sentido de trânsito nas ruas, a gente consegue abrir espaço para estacionamentos. Então, como você pode ter mais espaço ali, você consegue colocar um 45 graus, você coloca estacionamento de motos e você consegue agregar mais pessoas ali. E a logística facilita, né? Porque com essa mudança, nós vamos conseguir tirar alguns caminhões do centro da cidade. Então, como a gente não dá a opção do caminhão fazer um determinado movimento, esses caminhões vão sendo direcionados para as vias arteriais da cidade e vão ser obrigados a ter esse sentido, tá bom? Nesse momento, nós vamos fazer um plano piloto ali, na região central industrial hospitalar. O que é essa região? Então, é a região que abrange entre a rua Bambose e a Constantino Bastia. Dali para baixo já tem várias ruas que já têm esse sistema, né? Então ele já tem esse sentido. A ideia é que, como ampliou bastante as clínicas, o hospital está crescendo cada vez mais, a ideia é que, nesse sentido, a gente consiga organizar o tráfego nessa região. Então, aqui tem um pequeno esboço de como é atualmente essa região, né? Se você olhar ali, Bambose, Ítalo Ferreira, Manuel Rodrigues, todas têm 2 sentidos de circulação. A ideia é que a gente faça esse movimento. Coloque, começando pela rua Bambose, subindo, e descendo Ítalo Ferreira e todas as outras subsequentes, que vai encaixar no que já existe na parte mais baixa do centro. Hoje a gente já tem o sentido binário, começando já da Prudente de Moraes até a Sinharinha Frota. Esse trecho, hoje, atualmente, já tem o sistema binário, né? O que a gente vai fazer? A gente vai completá-lo da Constantino Bastia até a rua Bambose, né? Fazendo com que a gente tenha fluxos opostos, né, com mão única. E a gente está com a intenção, né, se tudo der certo, como o Robson falou, já na primeira semana de abril, a gente começar pela rua Bambose. Por que pela rua Bambose? A rua Bambose é onde que a gente está encontrando mais conflito, porque é uma região que tem 3 indústrias, né? Tem a Panegócio, tem a Brasilux e tem a Marquesan. Eles entram de manhã e saem à tarde, o fluxo é muito alto. E como ela é mão dupla, o risco de acidente é iminente. Todos os dias a gente tem assim, reclamações que pessoas saem da Marquesan e descem com uma velocidade extrema, e pessoas que saem da Brasilux que também sobem numa velocidade extrema. Então, a gente vai minimizar esse impacto, começando por ela. Você gosta de política? Tem boas ideias? Então, estão abertas as inscrições para a edição inaugural do Parlamento Sênior, um projeto da Câmara Municipal que visa incentivar a participação cidadã da população com 40 anos ou mais. A iniciativa selecionará 11 titulares e 11 suplentes para integrar o grupo de participantes que atuarão em reuniões, eventos e atividades promovidas pela Câmara, com o objetivo de propor ideias e colaborar na construção de políticas públicas voltadas à melhor idade. Os requisitos para a participação incluem idade mínima de 40 anos, residência em Matão e interesse por políticas públicas. O coordenador da Escola do Legislativo, Elias Caetano Pereira Júnior, destaca a importância da iniciativa. O Parlamento Sênior é uma maneira de ouvir aqueles que acumulam décadas de experiências e vivências, tornando-os protagonistas das decisões que impactam o futuro da nossa cidade. As inscrições vão até 20 de abril de 2025 e podem ser feitas por meio do formulário disponível no site da Câmara ou presencialmente na Escola do Legislativo, aqui na Avenida Padre Nelson, 859, no centro, ou pelo telefone 3383-1056, ou ainda através do e-mail escoladolegislativo@câmaramatão.sp.gov.br.
Não perca essa oportunidade e participe! O que é cidadania? Cidadania é um daqueles conceitos que é melhor entendido quando se pensa na sua ausência. Como é a vida quando não se tem cidadania? Antigamente, a forma mais comum de governo era a monarquia, com todos os poderes concentrados no rei, que era soberano, ou seja, aquele que tinha todo o poder sobre um povo. Isso era tão forte que houve um rei na França, o Luís XIV, que disse: "O Estado sou eu". E ele tinha razão. Naquela época e com aquele tipo de governo, a relação entre governante e governados era totalmente desigual. Os governados eram apenas súditos, e o significado dessa palavra é aqueles que estão sob a vontade de outro. Então, a vontade do rei era a lei. Aos súditos só cabia obedecer a ele, ao rei, que teoricamente sabia o que era melhor para todos. Essa situação só começaria a mudar com dois importantes momentos históricos já no finalzinho do século XVIII. A Revolução Americana, que resultou na Declaração da Independência dos Estados Unidos, e a Revolução Francesa. Esses movimentos foram marcados pelo desejo que a população desses países tinha de reivindicar o exercício da própria soberania. Por isso mudaram a história da humanidade e deixaram uma herança muito importante em forma de valores, ideais, tradições e documentos, como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, produzida pelos revolucionários franceses. Nesse famoso documento são afirmados vários direitos das pessoas, direitos que não dependiam de quem estava no governo e dos quais nem a própria pessoa podia abrir mão, como o direito à vida, por exemplo, e por isso são chamados de inalienáveis. Não é à toa que a expressão cidadão aparece no título dessa Declaração de Direitos. Ser cidadão é bem diferente de ser súdito. O cidadão também vive debaixo de um governo, mas a sua obediência ao governante e às leis tem como contraponto o respeito aos seus direitos. Não há cidadania quando só há deveres a cumprir, como era o caso dos súditos, mas também não há cidadania só com direitos. Por isso dizemos que a cidadania é uma construção coletiva, onde cada um deve cumprir seus deveres perante a comunidade e o Estado, além de contribuir para que todos possam cumprir os seus. Assim se constrói uma comunidade forte, uma comunidade política. E esses valores, quando incorporados à cultura de um povo, se tornam um patrimônio coletivo. Veja um bom exemplo disso. A nossa Constituição atual, aprovada em 1988, é chamada de Constituição Cidadã. Isso porque nosso país havia saído de um período em que vários direitos civis e sociais tinham sido restritos. As pessoas que elaboraram a Constituição, os constituintes, representando todo o povo brasileiro, acharam por bem recuperar esses direitos, acrescentar outros e deixar isso registrado em nossa lei maior. Quando tiver uma oportunidade, leia os artigos 5º e 6º da nossa Constituição e fale sobre eles com seus amigos. É o artigo 5º, por exemplo, que garante a igualdade de todos perante a lei e o direito inviolável à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. É importante ressaltar ainda que o bom cidadão deve participar ativamente dos assuntos do governo. Isso se chama cidadania ativa. No exercício da sua cidadania, a pessoa age em prol do bem comum, pois os problemas da comunidade afetam a todos. Vale lembrar que o termo cidadania tem outros significados também, entre eles o de definir a condição de membro de um Estado-nação. É o que se diz, por exemplo, quando alguém afirma que eu tenho cidadania brasileira. Mas nesse vídeo, como explicamos até aqui, estamos tratando da cidadania em sua dimensão política. Recapitulando então, cidadania é a posse e o exercício de um conjunto de direitos e deveres, de natureza civil, política e social. O exercício da soberania do indivíduo dentro de um Estado. Assim, o cidadão participa ativamente dos assuntos de sua comunidade e país. Guardou bem? Então até a próxima! Programa Câmara na TV.